No vídeo de hoje, vamos explorar a trajetória de Yoichi Sugiko, o pioneiro do estilo de respiração e o mais poderoso caçador de demônio de todos os tempos. Yoichi e seu irmão gêmeo Michikatsu nasceram no clã Chizuki-kuni, em pleno período Sengoku, uma época em que os gêmeos eram vistos como presságios negativos. Particularmente, Yoichi nasceu com uma marca de nascença peculiar na testa, o que levou seu pai a declarar que ele iria eliminá-lo. Contudo, a sua mãe, furiosa, interveio e impediu tal ato. Eventualmente, concordaram em enviar Yoichi para um templo quando completasse 10 anos. Apesar da crença do seu pai de que a marca era um azar, na realidade, conferiu a Yoichi incrível habilidade física e a capacidade de ver através dos corpos das criaturas vivas com transparência. O crescimento de Yoichi foi muito diferente de Michikatsu, recebendo alimentação e educação mais modesta e sendo confinado a um pequeno quarto de 3 tatames, longe de restantes da casa. Ele nunca falava e, supostamente, ficou surdo como resultado das tentativas de sua mãe de realizar encantamento para que ele pudesse falar. Frequentemente, Yoichi era visto segurando o lado de sua mãe, já que Michikaku o considerava lastimável. No entanto, o irmão muitas vezes observava Yoichi às escondidas, chegando a apresentá-lo como uma flauta artesanal em um gesto de consolo. Aos 7 anos, Yoichi surpreendeu a todos ao sorrir e expressar sua vontade de se tornar um samurai, seguindo os passos de seu irmão, após testemunhar Michikatsu praticando movimentos de espada. Apesar do desdém inicial de Michikatsu, que sabia que Yoichi seria enviado ao templo aos 10 anos, os pais dele decidiram agradar Yoichiro, mostrando-lhe uma postura de espada simples, surpreendendo o jovem. Entrando em ação após adotar a postura, Yoichi desferiu 4 golpes contra um homem, deixando seu irmão chocado. Apesar do treinamento de Michikatsu, ele nunca havia conseguido um feito semelhante. No entanto, Yoichi não suportou a sensação de machucar alguém e abandonou seu objetivo de se tornar um samurai. Michikatsu frequentemente questionava sobre como ele havia conseguido derrotar o homem, e Yoichi escreveu que provavelmente era uma forma inicial de estilo de respiração. Em vez de focar na espada e no treinamento, alegremente ele mencionou que preferia empinar pipas com Michikatsu. Quando a mãe deles faleceu devido à doença, Yoichi foi ao quarto de Michikatsu à noite para contar as notícias e se despedir, planejando partir para o templo naquela noite. Expressou gratidão ao irmão, afirmando que sempre o manteria em mente, e finalmente guardou a flauta que Michikatsu havia feito para ele anteriormente. Mais tarde, Michikatsu descobriu através do diário de sua mãe que Yoichi sabia sobre a doença dela, como enfraqueceu seu lado esquerdo, e as frequentes tentativas de Yoichi de apoiá-lo e ajudá-lo a se movimentar. Também foi revelado que Yoichi sabia que seu pai faria dele o herdeiro e enviaria Michikatsu ao seu templo devido às suas novas habilidades de espada. Por causa disso, Yoichi fugiu de casa antes que isso pudesse acontecer. Apesar do ato gentil, Michikatsu desenvolveu um intenso ódio e inveja de Yoichi por continuar a superá-lo em tudo, mostrando gratidão contínua para ganhar aparentemente nada. Após correr direto para um dia e uma noite sem mostrar sinais de exaustão nas montanhas, Yoichi conheceu uma garota da mesma idade chamada Uta, cuja família inteira havia falecido. Yoichi escolheu morar com ela e, após 10 anos, se casou com ela. Ela engravidou mais tarde, apenas antes da chegada prevista, e Yoichi partiu. Em casa, Yoichi correu para chamar uma parteira, prometendo que sua esposa estaria de volta antes do pôr do sol em seu caminho. No entanto, ao ajudar um homem velho e perdendo tanto tempo, decidiu retornar para casa e chamar uma parteira. No dia seguinte, o sol já havia se posto quando ele finalmente chegou em casa e descobriu que Uta e o bebê haviam sido mortos por um demônio. A tragédia chocou Yoichi, a ponto de ele segurar o cadáver dela em seus braços por
10 dias seguidos, só os enterrando após ser encorajado por um matador de demônio perseguidor. Isso levou Yoichiro a pegar sua lâmina novamente e treinar com um matador de demônio. Auxiliado por sua marca de matador de demônio e talento inato para a esgrima, Yoichi provou ser um matador de demônio incrivelmente poderoso. Reunindo-se com Michikatsu após o massacre de um acampamento de samurais por um demônio, onde ele foi o único sobrevivente. Yoichi matou a criatura sem esforço e pediu desculpa pelas mortes dos camaradas de seu irmão. Auxiliado por sua técnica de respiração, posteriormente chamado de Sol Respirando, e desejando a ajudar os outros, Yoichi tentou ensiná-lo a outros matadores de demônio, mas no entanto, ninguém conseguiu replicar sua determinada forma exatamente. Ele modificou as técnicas de respiração para se adequar aos pontos fortes individuais, permitindo que obtivesse um aumento semelhante em potencial a habilidades para caçar demônio. As variações que ele criou formaram as primeiras técnicas de respiração: água, vento, chama, pedra e trovão. Os matadores de demônio que adotaram essas técnicas ficaram conhecidas como os Hashiras. Michikatsu tentou, mas não conseguiu aprender a respiração do sol, criando seu próprio estilo chamado de Lua Respirando. Logo, Yoichiro encontrou Musa Kibutsuji, o demônio progenitor e inimigo mortal dos matadores de demônio. Ao conhecê-lo, Yoichi sentiu sua intenção maliciosa desenfreada, semelhante ao magma fervente de um vulcão prestes a consumir tudo. Foi então que ele concluiu que nasceu com suas habilidades e talento. Estava preparado para derrotar Musa de uma vez por todas. Musa afirmou ter perdido o interesse em espadachins que usavam técnicas de respiração e executou varreduras intensas com os braços na tentativa de matar Yoichi imediatamente. Embora tenha conseguido se esquivar, Yoichi percebeu que qualquer um desses ataques seria fatal, sentindo um medo profundo ao vislumbrar o mundo transparente. Discernindo que Muzan tinha 7 corações e 5 cérebros que mudavam de posições dentro do seu corpo, Yoichi combinou todas as suas formas em um único ataque, cortando todos eles e dominando completamente Muzan. Muzan ficou incrédulo diante de sua incapacidade de se regenerar enquanto lutava para manter sua cabeça presa. Yoichi questionou o que Muzan achava do valor da vida, mas não obteve a resposta. Ao se voltar para Tamayo, surpreendeu-se ao vê-lo olhando para o corpo desmembrando do seu mestre com um brilho esperançoso nos olhos. Ao tentar matá-lo de uma vez por toda, Yoichi ouviu o som de dentes de quebrando quando o corpo de Muzan explodiu em centenas de pequenos pedaços. Apesar do sucesso em destruir 1.500 das 1.800 peças, o restante escapou para que Muzan pudesse se regenerar novamente. Apesar do fracasso em matá-lo, Muzan nunca esqueceu o encontro e permaneceu temeroso de que Yoichi pelo resto de sua vida. Tamayo estava à beira das lágrimas ao perceber que Muzan aprendeu como evitar a morte por decapitação, amaldiçoando a sobrevivência do homem que arruinou sua vida. Ao perceber que a maldição de Kibutsuji Muzan falhou devido ao enfraquecimento de Muzan, Yoichi surpreendeu Tamayo ao se aproximar dela. Ela compartilhou tudo o que ele precisava saber sobre Muzan e expressou a improbabilidade de ele encontrá-lo novamente. Como agradecimento por sua ajuda, Yoichi o deixou livre. Logo após, vários matadores de demônios vieram relatar a Yoichiro que seu irmão havia traído a organização e se tornará um demônio. Yoichi, ciente do destino de Michikatsu, enfrentaria um desafio ainda maior. Yoichi assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Michikatsu, sua traição, sua incapacidade de matar Muzan e deixar Tamayo escapar. Os assassinos da organização exigiram que ele se matasse como penitência, mas os recém-nomeados Oyokata impediu-o de fazê-lo, permitindo-lhe sair do banimento. Após o banimento, Yoichi decidiu que tinha muito em que pensar e precisava de alguém para conversar. Ele só conseguiu imaginar seus amigos, Sumiyoshi Tsuyaku, e decidiu visitá-lo. Lá encontrou Sumiyoshi. Compartilhou toda a sua história desde o início até seu banimento dos matadores de demônio. Lembrando de suas tragédias e expressando seu arrependimento por deixar Muzan viver e as inúmeras mortes que se seguiram. Desanimado, Yoichiro viu chegar o momento para pedir um abraço. Sumiyoshi prontamente atendeu ao pedido, levantando-o em fazendo e ri.
e gritar de alegria, o que fez Yoichi a começar a chorar. Logo depois, Suiako chegou para confrontá-lo e tratá-lo com uma refeição, animando e enquanto estava com Kamados. Yoichi foi convidado a executar as formas de respiração do sol para eles, o que fez com que graça e beleza, sendo comparado mais um espírito de que um humano. Sumiyoshi e Suiako assistiram atentamente e mantiveram essas memórias em suas mentes. Na última noite, embora tenha sido informada de que era bem-vindo a qualquer momento, Yoichi deu a Sumiyoshi seus próprios brincos a Nafuda. Suiako percebeu que seria a última vez que o veriam. Superado pela emoção, Sumiyoshi chamou por Yoichi enquanto ele se afastava, pedindo-lhe para parar. Ele lembrou a Yoichi que ele os havia salvado. Expressou sua promessa de preservar as formas de respiração do sol através de seus descendentes. Ao ouvir isso, Yoichi se virou e sorriu brilhantemente, agradecendo aos Kamados e acenando para eles um adeus. Apesar da aparentemente limitada expectativa de vida de 25 anos sofrida por aqueles que havia banido, Yoichi partiu, deixando para trás um legado e uma lembrança marcante. Mark Yoichi, um matador de demônio nascido da união de Yoichi, viveu até os 80 anos, continuando a caçar demônios mesmo após perder a visão. No último dia de sua vida, decidiu confrontar pessoalmente Michikatsu, agora conhecido como o mais forte Kukushibo e tenente de Muzan com o posto superior número 1 de 12 Kizukis. Devastado com as escolhas de seu irmão, Mark chorou, enquanto Kukushibo expressou apenas desprezo pelo fato de que seu irmão mais novo, apesar de idoso, ainda estava vivo. Apesar do amor que Yoichi nutria por seu irmão, ele sabia que precisava matá-lo e estava preparado para atacar. O desgosto de Kukushibo transformou-se em medo ao perceber que Mark Yoichi ainda era o mesmo guerreiro capaz e poderoso de antes. Ao contar a Michikatsu que estava prestes a atacar, Mark Yoichi avançou e cortou seu pescoço sem excitação. Kukushibo, irritado por ter sido superado novamente, esperou pelo próximo ataque, que infelizmente nunca veio. Yoichi passou da velhice intocado, Kukushibo frustrado por perder sua única chance de uma batalha justa. O homem que quase matou Muzan agora estava morto e invicto para sempre. Kukushibo atacou o cadáver de seu irmão em desprezo, apenas para perceber que Yoichi carregava a flauta que ele havia dado a ele quando ambos eram crianças. Incapaz de cortar sua conexão com Yoichi, Kukushibo dividiu a flauta e levou a consigo.